Toda vez que você vai ao supermercado e acha o preço do arroz, do feijão ou da carne salgado demais, existe uma explicação que ninguém te conta. Ela não está na inflação, não está no dólar. Está em uma decisão tomada há 70 anos que destruiu algo que o Brasil levou um século para construir. O Brasil já teve uma das maiores redes ferroviárias do mundo. 37 mil quilômetros de trilhos conectando o país de norte a sul. Cidades que nasceram por causa do trem. Uma economia inteira que funcionava sobre rodas de aço. E então, em poucas décadas, destruímos quase tudo. Por quê? E o que isso tem a ver com o preço do que você come hoje? Para entender o que aconteceu, você precisa voltar a 1854. Naquele ano, o Brasil inaugurou sua primeira ferrovia, um trecho de 14 quilômetros no Rio de Janeiro, ligando o porto ao sopé da Serra de Petrópolis. Era o começo de algo enorme. Nas décadas seguintes, os trilhos avançaram, primeiro seguindo o café em São Paulo, depois o algodão no Nordeste, depois o minério em Minas Gerais. Cada região do país tinha uma lógica, um traçado, uma locomotiva. No pico, nos anos 1950, o Brasil tinha aproximadamente 37 mil quilômetros de trilhos ativos. Para ter noção, era mais do que a distância de São Paulo até a Lua dividida por 10. Países de dimensões parecidas com as nossas, Estados Unidos, Rússia, Índia, China, investiram pesado em ferrovias nessa época e continuaram investindo. O Brasil fez o oposto. 1956. Juscelino Kubitschek assume a presidência com um slogan que entrou para a história: 50 anos em 5. O plano era simples: modernizar o Brasil a qualquer custo, e a aposta central era a indústria automobilística. Para atrair montadoras como Volkswagen, Ford e GM, o Brasil precisava de estradas. Muitas. Rápido. Em apenas 5 anos, a malha rodoviária federal pavimentada triplicou, de 2,9 mil quilômetros para 9,5 mil. Rodovias que antes não existiam no mapa foram abertas no meio do cerrado e da floresta. Era o nascimento do que os especialistas chamam de rodoviarismo, a decisão política e econômica de apostar todas as fichas no transporte sobre pneus. E as ferrovias foram ficando para trás. Não foi uma explosão, foi uma sangria lenta. As verbas minguaram, a manutenção parou, os ramais deficitários foram desativados um por um. As estações foram fechando. Em 15 anos, o Brasil perdeu 8 mil quilômetros de trilhos. Mas qual é o problema real de depender tanto de rodovias? Afinal, estrada também funciona. Funciona, mas com um custo brutal, e é aqui que a engenharia entra. Um trem de carga consegue mover uma tonelada de mercadoria por aproximadamente 3 vezes menos energia do que um caminhão fazendo o mesmo percurso. Isso porque o contato roda-trilho gera muito menos atrito do que pneu-asfalto. A física favorece o trilho. Além disso, um único trem de carga pode substituir mais de 200 caminhões em um mesmo percurso. 200 caminhões que precisam de motoristas, diesel, pneus, seguros, manutenção. 200 caminhões que desgastam o asfalto, causam acidentes e emitem CO2. No Brasil de hoje, 93% de toda esta energia consumida no setor de transportes vai para as rodovias. O modal ferroviário responde por apenas 1,4%, e as rodovias que temos não são boas. Segundo a CNT, mais de 56% da malha rodoviária brasileira apresenta algum tipo de problema estrutural: buracos, pavimento degradado, sinalização ausente. Isso tem preço. A má qualidade do pavimento eleva em média 31% o custo operacional de cada caminhão que roda por ali. Esse custo vai para a transportadora, depois vai para a indústria, depois vai para o supermercado, depois chega no seu bolso. O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Exportamos soja, milho, carne, algodão para o planeta inteiro. Mas existe um problema que poucos percebem. Levar essa produção do campo até o porto custa muito mais caro aqui do que nos nossos concorrentes diretos. Um estudo de 2024 da Associação Brasileira de Operadores Logísticos calculou que transportar 1 tonelada de soja brasileira até a China custa $62 a mais por tonelada do que transportar a mesma soja produzida no estado de Illinois, nos Estados Unidos. A diferença? Os americanos têm uma malha ferroviária de mais de 225 mil quilômetros. O Brasil tem cerca de 30 mil, e a grande maioria é usada exclusivamente por mineradoras e exportadoras de commodities. Nada de trem de passageiro,
Nada de integração entre regiões. Esses $62 a mais por tonelada se multiplicam por milhões de toneladas exportadas todo ano. Esse custo corrói a margem de lucro do produtor, reduz a competitividade do país. E no final, como sempre, parte desse peso escorre para o consumidor brasileiro. Hoje, o que ainda existe de ferrovia no Brasil serve quase exclusivamente para um propósito: levar commodities do interior até os portos. Minério de ferro, grãos, celulose. Os trilhos que restaram foram privatizados nos anos 90 e entregues a grandes empresas que os operam exclusivamente para sua própria logística. Trem de passageiros? Praticamente inexistente fora dos grandes centros. São Paulo e Rio têm seus metrôs e trens metropolitanos, sobrecarregados, sempre cheios, sempre atrasados para receber mais investimento do que recebem. No interior do país, cidades que um dia foram grandes por causa do trilho viraram museus a céu aberto. Estações tombadas pelo patrimônio histórico que ninguém usa, trilhos arrancados e vendidos como sucata, pontes ferroviárias que sustentavam a economia de uma região inteira, abandonadas à oxidação. O curioso é que onde o trem ainda existe para carga, ele é eficiente. A ferrovia Centro-Atlântica, a Rumo, a VLImail. As concessionárias privadas movimentam bilhões em carga por ano. A tecnologia funciona, a engenharia resolve. O problema nunca foi o trem. Foi a escolha de quem decidia onde investir. Aqui está o fato que vai mudar a forma como você enxerga esse tema. O Brasil é o único país de dimensões continentais no mundo que deliberadamente desmontou sua rede ferroviária. China, 155 mil quilômetros de trilhos, com o maior sistema de trem de alta velocidade do planeta. Estados Unidos, mais de 225 mil quilômetros. Rússia, 85 mil quilômetros cruzando via o maior país do mundo. Índia, 68 mil quilômetros conectando 1,4 bilhão de pessoas. Brasil, 30 mil quilômetros, para um país com 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Todos esses países, quando ficaram ricos, investiram mais em ferrovias. O Brasil, quando começou a crescer, destruiu as que tinha, e o custo acumulado dessa decisão, em frete mais caro, produto mais caro, competitividade perdida, acidentes rodoviários, combustível queimado, já foi calculado na casa dos 150 bilhões de reais por ano em perdas econômicas diretas só pela dependência rodoviária. 150 bilhões de reais todo ano. Não é nostalgia falar sobre trem, é matemática. A história das ferrovias brasileiras não é só um capítulo perdido de livro de história. É uma decisão de engenharia e política que ainda cobra seu preço hoje. No frete, no produto, na competitividade, no congestionamento, no diesel queimado na estrada com buraco. O trem não morreu porque era ruim. Morreu porque alguém decidiu que o carro era o futuro e construiu o país todo em volta dessa ideia. Há projetos, há discussões, há concessões sendo estudadas, mas enquanto o país ainda delibera, os trilhos enferrujecem. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários. Você acha que o Brasil ainda tem chance de reconstruir uma rede ferroviária de verdade? Ou a aposta no asfalto foi definitiva? Deixa sua resposta lá embaixo. As opiniões mais interessantes aparecem no próximo vídeo. Se esse conteúdo abriu sua cabeça para algo que você não sabia, o like ajuda muito o canal a crescer. E se inscreve para não perder o próximo episódio do Código da Engenharia.